Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Luiz Anunciação, eu sou escritor e eu estou fazendo esses vídeos aqui, colocando no meu canal, para que eu possa me relacionar, né, com mais frequência com os meus leitores, né, e também que eu venha a conhecer outras pessoas também através dos comentários, né, que possam surgir aqui. Depois desse vídeo, se você gostar, tá? Você curte, tá? Você compartilha, ok? E se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa receber, né, os novos vídeos, né, que serão postados aqui, ok? Aqui nesse canal o assunto que eu trato geralmente são os mesmos assuntos, né, que eu abordo nos meus livros, ok? Se você não conhece a minha obra ainda, os meus livros, eu te convido então a conhecê-los, ok? Então vamos lá começar o assunto de hoje. O ser humano, ele é muito engraçado, né? Eu acho assim, incrivelmente divertido quando eu converso com algumas pessoas e elas reclamam sobre alguns relacionamentos que elas têm, né? Umas dizem que não suporta, né? É, pessoas, né? Relacionamentos com certas pessoas. Umas têm dificuldade porque não aceitam críticas, não aceitam o contraditório e reclamam porque preferem ficar sozinhas e que não conseguem lidar com as pessoas. Isso é engraçado porque nós não podemos viver sozinhos, né? Nós somos seres sociáveis, né? E nós temos que viver em sociedade, nós precisamos, né, de estar em grupo, né? Nós precisamos do outro, né, perto de nós, né? Ninguém pode viver sozinho. Você até pode tentar viver sozinho, mas de alguma forma, né, a sua sanidade mental e emocional vai estar comprometida em certo momento, né? Porque ninguém consegue, ninguém pode viver sozinho. Nós precisamos do outro, da reação do outro, da crítica do outro, né, para que nós possamos crescer como seres humanos. Nós precisamos, né, dos atritos, né, das críticas, né, para que nós possamos crescer como pessoa, como ser humano, né? Quando nós encontramos à nossa frente pessoas difíceis de lidar, né, pessoas críticas, né, que nos criticam em certos momentos da nossa vida, nós temos que agradecer, né? São essas pessoas, né, talvez sejam peças-chaves, né, para que possa promover o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento emocional e talvez até mesmo espiritual, né? Que nós possamos então ter essa paciência com o outro, porque é a partir da crítica é que nós crescemos. Quando nós olhamos para o outro, para o nosso parceiro, para o nosso amigo, para a pessoa que está ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso patrão, os nossos governantes, é através dos erros que nós encontramos nessas pessoas é que nós então vamos investigar em nós se temos os mesmos erros. Interessante isso, né? É como se o outro fosse um espelho, né? As coisas que eu detesto no outro, que eu não gosto no outro, se eu for sincero comigo mesmo, né, eu vou fazer uma regulação na minha vida, investigação na minha vida e ver se eu tenho esses mesmos defeitos, né? Talvez eu estou criticando uma pessoa, né, e por um defeito que ela tem, mas se for ver, olhar direito, eu também tenho esse mesmo defeito, né? Mas nós temos a grande deficiência de apontar para o outro, né, olhar o outro e apontar os defeitos do outro, julgar o outro, criticar o outro, né? Esquecemos de olhar para nós mesmos, de ver os nossos defeitos e nos julgar também, não é verdade? Muitas vezes nós vemos no outro um defeito que nós reprovamos, mas também temos em nós, né? Tem até uma frase de um poema que diz, né, eu rejeitei em ti o que eu tenho em mim, não é verdade? É por isso que o outro é importante. É no outro que eu vou enxergar o defeito que eu tenho. É nas críticas que o outro me faz é que eu vou realmente reconhecer os erros que eu posso ter e vou crescer com essas críticas. As críticas são as nossas maiores aliadas, né? Então, o relacionamento em grupo, as pessoas difíceis que nós encontramos pela frente, nada mais, nada menos são do que uma alavanca para que nós possamos crescer como pessoas, como seres humanos. É no erro do outro é que eu vou identificar os defeitos e as deficiências que o ser humano tem. E através disso, dessa informação que eu vejo no outro, eu posso então verificar em mim se eu tenho esses mesmos defeitos e aí a partir disso
eu posso fazer as correções necessárias, né? É, a, eu noto que muitas vezes em estacionamento, geralmente as pessoas jogam brita, né? Brita no chão, né? Para cobrir o chão dos estacionamentos, né? E muitas vezes aquelas britas, por serem recém-quebradas, né? Elas contêm pontas cortantes, né? Que podem machucar, né? Se você pisar descalço nessas pedras, você pode cortar o pé por causa daquelas pontas, né? Cortantes, não é verdade? Mas o que acontece com essas pedras? A partir do momento que os carros começam a andar em cima dessas pedras, esmagar essas pedras, né? Comprimir essas pedras uma nas outras, o que acontece com essas pedras? Aquelas pontas cortantes, né? Aquelas pontas cortantes tão incômodas naquelas pedras desaparecem. E elas então, de uma hora para outra, elas se tornam arredondadas, né? Pedras que não vão mais machucar o seu pé. Não é verdade? Mas por que isso acontece? Aos carros andar sob essas britas, ele comprime uma nas outras, né? E o atrito que uma com a outra acontece com uma com a outra faz com que desgaste, né? Desgaste, no caso, essas pontas cortantes. E essas pedras então se tornam arredondadas, né? Pedras que não vão mais machucar. Mas isso acontece por causa do atrito de uma com a outra, né? É do esfregar uma com a outra que essas pontas cortantes e incômodas vão desaparecendo. Com nós, seres humanos, é a mesma coisa. Quando nós encontramos pessoas difíceis de lidar, né? Pessoas que machucam, pessoas críticas, né? E a gente aceita essas pessoas como um desafio, né? E toleramos essas pessoas até um certo ponto, não é verdade? Com o tempo, no relacionamento, no desgaste do relacionamento, nas críticas trocadas, né? E tudo mais, o que vai acontecer? Nós nos tornamos mais maleáveis. E ali naquele grupo, então, que até então se machucava, e se cortava, e se criticava, começa a nascer ali amizades, começa a nascer ali grupos de amigos, não é verdade? Olha uma igreja, por exemplo, os grupos que existem dentro de uma igreja, de uma escola, em uma associação, não é verdade? Com o tempo, nós vamos nos moldando uns aos outros. E aquelas dificuldades, aquelas pontas cortantes, né, que também que existiam naquelas pedras também, vão desaparecendo com o tempo. Mas é porque nós vamos nos relacionando, nós vamos nos machucando, nós vamos nós vamos tendo atrito um com os outros e vamos nos conhecendo e vamos nos entendendo melhor, não é verdade? E isso é importante para nós. Esse processo é de suma importância para o nosso crescimento pessoal e emocional. E para que nós possamos ter também um relacionamento bom com essas pessoas difíceis, que acabam depois se tornando pessoas mais fáceis de conviver com o tempo, nós precisamos, no primeiro momento, usar uma coisa muito importante nesses relacionamentos. Nós precisamos usar, no caso aí, o amor. O amor, a tolerância, a paciência, não é verdade? Eu costumo dizer que o amor, nesse caso, é como a tinta e a massa que nós passamos em uma parede, né, para que nós possamos então ali tirar as imperfeições dessa parede. Quando nós passamos a massa e a tinta sobre uma parede defeituosa, às vezes cheia de imperfeições, cheia de buracos, essa parede, ao passarmos essa tinta e essa massa, ela se torna lisa, bonita e perfeita. Assim também é o amor. Quando você encontrar uma pessoa difícil, né, crítica, difícil de se relacionar, cheia de defeitos, cheia de problemas, né, use também o amor. Assim como também nós usamos a massa e a tinta para encobrir as imperfeições de uma parede, use o amor também para cobrir, né? Ou pelo menos para você ter uma visão melhor dessa pessoa, né? Usando no caso aí o amor, da mesma forma que nós usamos a massa e a tinta para cobrir as imperfeições de uma parede. Verdade? O amor é primordial para qualquer relacionamento. Se você não colocar amor, paciência e tolerância, você não vai se dar bem com ninguém. E agradeça quando essas pessoas difíceis, esses grupos difíceis de lidar,
aparecer, porque você vai aguçar mais a sua habilidade de lidar com o contraditório, com aquela coisa que você às vezes não agrada. E você aproveita e vê no outro os defeitos que possivelmente você possa ter, ok? Que Deus abençoe a nós todos. Um grande abraço, fique com Deus e faça seus comentários aqui. Eu queria saber muito o que você acha sobre esse assunto. O que você acha desse assunto? Você tem alguma experiência interessante para me contar aqui, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.